Olá, bom dia. Hoje é dia 15 de fevereiro de 2026. Domingo, bendito seja o nome do Senhor. Novo dia, pela graça de Deus, nós o recebemos de suas mãos. E que nós possamos viver nesse dia para a glória de Deus, para a honra do Senhor, abençoando aqueles que conviverem conosco e sendo assim por Deus abençoados. O nosso texto dessa manhã, para a devocional, está no livro do profeta Joel, texto que já lemos outras vezes, capítulo 3, verso 3, neste assunto tão triste, mas tão necessário que se frise sobre a violência contra a criança. Diz o seguinte, no texto: lançaram sortes sobre o meu povo e deram meninos por meretrizes e venderam meninas por vinho que beberam. Deram meninos por meretrizes e venderam meninas por vinho que beberam. A violência contra a criança. Vimos aí que há três maneiras, três formas, três esferas de violência contra a criança: física, com os maus tratos, com os espancamentos, com as privações extremas, com o abandono à morte, com até a prática do aborto, fazendo com que se coloque a mulher contra a criança. A violência social, impedindo o acesso das crianças à educação de qualidade, privando do usufruto à saúde com atendimento adequado, suprimindo o acesso ao lazer e explorando o trabalho escravo de crianças. Quando eu digo trabalho escravo, gente, deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu sou um homem de praticamente 69 anos, passo agora em março. Desde os 13 anos eu tenho a minha carteira profissional assinada. Mas antes disso eu carreguei esterco, me vendia para as pessoas colocarem em plantações, jardins e tal. Engraxei sapato, carreguei marmita para funcionários dos grandes teares aqui em Juiz de Fora. Nunca me senti prejudicado, nem violentado. Podia brincar e brinquei. Estudei, mas trabalhava. Recebia alguma coisinha, tinha sempre um dinheirinho para fazer alguma coisa, comprar, na época, um refrigerante, um doce, ajudar em casa, comprava alguma coisinha ou outra. Não se trata disso, se trata de realmente um trabalho de exploração, quase que um trabalho escravo, nas carvoarias, em outros lugares, em alguns setores como confecção, etc. Eu não estou falando da China, da Índia, estou falando do Brasil, falando aqui na realidade nossa, que ainda há muita criança escravizada, explorada socialmente em termos do turismo sexual. Essa notícia aí horrorosa, triste desse indivíduo, né? Esse piloto da TAM que está acusado disso, se comprovar. Coisa triste, terrível. A mãe, a avó dessas crianças. Então, essa exploração social é terrível, usando essas crianças para satisfazer aí predadores sexuais que abusam dessas crianças. Então, a violência física, social, mas também a violência psicológica, essa terrível também, que é a violação da consciência e informação. Você esmaga a consciência da criança. Você transforma aquela criança em um elemento manipulável e
faz com que, infelizmente, né, essa criança, na sua formação de consciência, seja conduzida a uma situação de violência interna, psicológica. Há contos, há filmes que reproduzem esses contos, né, que mostram o século XIX, início do século XX, bandos de crianças, até mesmo em cidades da Europa, como Londres, Paris, né, com aquelas pequenas quadrilhas de crianças que assaltavam para os adultos, eram exploradas pelos adultos nesse sentido, com a sua consciência violada, em termos de condução e de formação para a maldade e o crime. A sexualização ou a erotização prematura, né? Mães, pais que expõem seus filhos e sobretudo suas filhas a uma situação de erotização com a roupa, com as danças, fazem questão inclusive de apresentar isso aí, quase como se fossem objetos de consumo para serem postos à mesa e serem degustados. Essa sexualização ou erotização prematura, a exposição e a indução à violência, e aí eu me refiro a essa situação aí dos games, né, dessa gamificação da infância. Muitos pais e mães já estão sendo despertados por isso, orientação profissional, médicos, psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas, mostrando aí o problema sério dessa exposição e indução à violência. Esses pré-adolescentes, adolescentes que são tomados por essa violência, usando armas para alvejar seus colegas na escola de forma absurda, matando 5, 10, 12 pessoas, depois atira em si mesmo. Isso é algo terrível, mas de onde vem isso? Vem desta violência psicológica contra a criança, que é levada a esta erotização por esses jogos, por essa exposição, indução e a violência, por esses jogos eletrônicos. E eu não estou falando que antigamente tinha que ir lá, em bar, meio escondida, não em casa, sentado no sofá, com o celular que eu ganhou do papai e da mamãe, e que estão ali. E o controle é muito difícil de ser feito. Mas esta é uma violência. E há uma indústria que trabalha exatamente isso, a exposição e a indução da criança à violência. E não adianta vir com essa historieta que tem a tarja para a idade, que não é conteúdo para criança, é conteúdo adulto. Ora, você vai dizer isso aí a uma criança, ela vai ter senso disso, ela vai ser aguçada na sua curiosidade e vai se tornar uma pessoa envolvida com esta formação que violenta a sua estruturação de consciência. A destruição, quase que o aniquilamento da sua autoestima em termos positivos se destrói. Então, essa agressão psicológica terrível, verbalizada, você é burra, você é burro, você é um ignorante, você não aprende nada, você é um estrupício na minha vida, você é um atraso para mim, eu não queria que você tivesse nascido, eu odeio você. Isso massacra emocionalmente, psicologicamente a criança, destrói a autoestima positiva. É algo que os pais têm que entender, que
essa situação é causada pelos pais. Muito difícil que alguém de fora, tá? É possível que professores possam contribuir por esse achatamento, por esta destruição, quase aniquilamento da autoestima positiva, a chamada elevada autoestima. Todas estas são expressões de violência psicológica contra a criança. Elas são expostas e nós as expomos muitas vezes dentro da própria casa. Dentro do lugar onde deveria ser um ambiente de segurança, de suporte, de amparo, de auxílio, de fortalecimento ao lugar de massacre, ao lugar de aniquilamento e destruição da própria autoestima da criança. E uma criança que tem esse tipo de situação na sua formação, dificilmente será um adulto bem equilibrado, bem ajustado e produtivo. E o grande problema é que, se não houver um tratamento adequado, essa criança que foi abusada e violentada psicologicamente, fisicamente, socialmente, se tornará um adulto abusador, que possivelmente, na grande maioria das vezes, reproduzirá o comportamento sofrido, impondo-o àqueles com quem conviver. Deram meninos por meretrizes, venderam meninas por vinho que beberam. Deus tenha misericórdia. Possamos viver para a glória de Deus, abençoando os pequeninos, abençoando as crianças, para a glória de Deus e a melhoria da nossa nação. Amém? Amém.